Um homem portando uma espada desvia de várias balas atiradas por um grupo de perseguidores. Ele mata um por um com seus golpes até restar somente um mascarado cheio de faixas no corpo. Ele troca golpes com o mascarado e seu parceiro atira atrás dele. O mascarado o distrai e salta pela janela para fugir. E esse foi o acontecido da organização misteriosa que tirou a vida do Lorde que morava na casa. Nesse mundo, a última cidade existente se chama Flandore, e seus quarteirões são conectados por tubos de linhas de trem. E como inimigos, existem monstros chamados Lycanthropes. O homem chega até a cidade e desce do trem ao lado de uma mulher de cabelos vermelhos. Ele a ajuda levando suas bagagens e depois se despedem sem se apresentar. Seu nome completo é Kufa Vampire, e ele é recebido pela governanta da mansão na qual vai trabalhar por 3 anos. Olhando para a parte de cima, uma garota de cabelos loiros chamada Melida estava em cima de uma grade de apoio. Ela perde o equilíbrio ao vê-lo e cai, sendo assim salva por Kufa, que a pega no colo. Ela pergunta se ele será seu professor e ele concorda. Após colocá-la no chão, ela se apresenta como Melida Angel, e o seu treinamento noturno já vai começar, e Kufa a acompanha. Chegando na área de lutas, uma garota ruiva chamada Nerva a provoca sobre sua dificuldade em manipular mana, já que a mana é um poder só destinado aos de origem nobre, que a despertam com 7 anos de idade. Mas apesar de ser da casa Paladino, Melida não teve nenhuma manifestação de mana até agora. Nerva a chama para um duelo, a enfrentando com golpes de seu centro banhada em mana, enquanto Melida usa somente uma espada comum e acaba facilmente sendo derrotada. Nerva a provoca dizendo que nunca entrará na Legião de Crista e se tornará a segurança do povo. Ela comenta que o novo tutor de Elise, a prima de Melida, é parte desse grupo. Melida corre sendo perseguida por Elise e sua prima tenta conversar, mas é dispensada. Ela se lembra de quando era criança e brincava com sua mãe, e enquanto corria, ela cruza com seu professor e o ignora. O nobre assassinado anteriormente teve um caso com Meliona, a mãe de Melida, e por isso a garota parece não ter poderes. Agora, como missão, Kufa deve observá-la e extingui-la a despertar sua mana, que até agora não se manifestou. Já que Kufa não viu nenhum traço de magia nela, isso é prova de que ela não é a filha biológica da casa Angel, então ele deve tirar a vida dela, já que é um assassino profissional. Kufa se arma e vai até o quarto de Melida, o encontrando vazio. Ela corre pelas ruas fugindo de sombras até chegar a um jardim. Ela troca golpes com 3 Lycanthropes em formato de espantalhos. Eles foram colocados ali pelo Lorde para fazer Melida despertar sua mana através da pressão. Ela cai longe da espada, sendo chutada pelos monstros, e um deles agarra seu cabelo e tenta cortá-lo. Melida entra em desespero, pois aquilo é uma lembrança de sua mãe, e ela não pede ajuda para alguém da patrulha, já que isso seria admitir que não faz parte da casa Angel pela sua falta de mana. Kufa avança cortando facilmente com seus golpes rápidos 2 dos espantalhos, e o terceiro tenta fugir, e Kufa pronuncia um encantamento lançando um golpe mágico sobre a criatura e a derrotando. Kufa tenta ajudar Melida a levantar, mas ela fica de pé sozinha, limpando suas lágrimas. Ele fala que quer vê-la alcançando seus objetivos e segura suas mãos, jurando lealdade. Ele diz que existe uma forma de despertar sua mana, mas que isso colocaria sua vida em risco. Melida aceita sem hesitar, e Kufa beija suas mãos. Ele toma um frasco de uma poção, a passando dos seus lábios para os dela, e em seguida Melida desmaia com os efeitos. Ao acordar, ela é finalmente capaz de usar mana, e Kufa precisará manter isso em segredo da sua guilda, a Lua Branca, e também seu Lorde, pois caso alguém descubra, os dois vão de berço. No dia seguinte, Kufa examina o corpo de Melida para checar sua classificação, deixando-a um pouco envergonhada. Ela não adquiriu a classe Paladino, e sim a de Samurai, que é a mesma de seu professor, e isso aconteceu pois Kufa compartilhou sua mana com ela. Melida estava feliz por ser igual aos alunos da escola, mas seu professor a proíbe de usar mana fora de suas aulas até o dia do campeonato público. Durante a semana, Nerva continua a provocá-la por preferir ter aulas com Kufa em vez de treinar com suas amigas. Enquanto os dois vão até a área de treino, Kufa nota que estão sendo seguidos por Elise e pela mulher ruiva do trem, que se apresenta como Rosette Prickett, que é a instrutora particular da prima de Melida. Rosette era de uma origem simples, mas despertou sua classe cedo, recebendo até mesmo um título de marquesa. Ela tenta ser amiga de Kufa, mas ele a rejeita, já que isso não seria boa influência para Melida. A professora diz que Elise vencerá sua oponente no campeonato público e as duas se afastam. Após uma semana, a competição terá início, e Melida estava nervosa, pois até seu pai vai assistir. No salão de entrada, Kufa tenta tranquilizá-la, mas Nerva aparece e começa a debochar dela. Ele interfere, a mandando se calar, e Nerva começa a ofendê-lo. Melida pula em sua frente, defendendo então seu professor e jurando derrotá-la no campeonato. Felgus Angel estava observando Kufa, que se senta ao lado de Rosette para assistir às batalhas. A unidade Yufie, na qual Melida está, a tranquiliza dizendo para ela não lutar, e o grupo oponente será o de Minerva. A luta tem início e a unidade Yufie avança. Melida se adianta em correr para o ataque, empunhando sua espada. Ela vai direto até Minerva, que a ataca com seu centro de mana. Mas para se defender, Melida usa pela primeira vez publicamente seus poderes, a golpeando e deixando todos em choque. Melida ameaça atacar Minerva com mana, mas a chuta e a derruba. Nerva fica com raiva e reúne muita mana, partindo para um ataque direto enquanto pronuncia um encantamento. Uma enorme explosão acontece na arena, formando uma cratera. Nerva se aproxima de Melida, esperando dar o golpe final, e ela aponta sua espada, afirmando que os golpes de Kufa eram mais ameaçadores. Uma batalha de golpes se inicia entre as duas, que usam suas armas com manas, e Melida empurra Minerva para a parede, mas ao tentar dar o golpe final, sua espada cai, já que ela estava sem mana. Melida corre sendo atingida nas costas por Minerva, que a persegue. Ela é nocauteada por um ataque e cai. Nerva aponta seu centro para ela e a ameaça, e depois começa a chorar, pois queria que Melida tivesse permanecido sem poderes. Ela se prepara para o golpe final, quebrando a espada da oponente, mas antes de terminar o ataque, Melida pronuncia um encantamento usando
usando uma espada de mana, e o golpe poderoso nocauteia Nerva, que cai. Kufa fica impressionado, pois ela aprendeu a técnica apenas o observando. Melida pega o cetro de Nerva e corre para o campo inimigo para alcançar a vitória. E a unidade Yufie a defende de ataques inimigos e ela chega até a torre adversária, vencendo a batalha. Ao reencontrá-la, Kufa a levanta orgulhoso, mas seu pai não a parabeniza e apenas a ordena que ela vença uma competição contra outra escola que seja mais forte. E isso a entristece, mas seu professor a apoia. Nerva aparece e devolve o livro que havia roubado de Melida, se desculpando. A partida seguinte se inicia e em poucos segundos Elise vence a batalha com seus poderes de paladino. Longe dali, um mascarado com faixas já descobriu que Melida Angel não tem a classe de sua família e planeja um ataque. Melida está animada para um festival de paz que vai acontecer na cidade, mas Kufa não conhece esse tipo de evento e todas as estudantes vão usar vestidos para seu desfile. Ela o convida, mas Kufa vai voltar para o distrito sagrado do rei e apenas no último dia do festival os dois poderão dançar juntos. Elise é parabenizada pela vitória anterior e sua governanta não permite que ela use o vestido da academia para o festival, para que se destaque. Na noite da comemoração, apenas ela estava com um vestido diferente e várias alunas a criticam por não se importar com a tradição. Elise sai correndo e Melida a segue. Ela encontra sua prima chorando na fonte e de repente tudo fica escuro. As duas acabam cercadas por um grupo e o mascarado as desmaia. Acordando, Melida não consegue usar sua mana devido a uma faixa em seu braço e o mascarado é um ser reencarnado como Lycanthrope artificial, fazendo parte da guilda Greenface. Elise está desmaiada e o mascarado planeja implantar o poder da classe paladino dela em Melida. Sua prima acorda e se assusta com os Lycanthropes, pois sempre teve medo deles desde criança. Eles estão em um museu abandonado e Melida golpeia um dos fósseis, o fazendo cair, e assim fugindo junto de sua prima. As duas seguem o mapa do museu e tentam construir uma arma especial envolta no tecido mágico do vestido de Elise. Um Lycanthrope golpeia Melida pelas costas e ao bater com a tiara da prima no chão, ela gera fogo, criando uma tocha na qual finaliza os espantalhos. As duas fogem, mas perto da saída são bloqueadas. Melida ataca com sua tocha, mas o mascarado a golpeia com a mão e a empurra para longe. Ele dá um tapa em Elise e se aproxima de Melida, que continua golpeando a tiara no chão para gerar uma faísca. As duas olham com raiva para o Lycanthrope e ele decide matá-las, se envolvendo em um poder, e ele se aproxima para atacar Melida. Kufa e Rosette aparecem e se posicionam para defender suas alunas. Os Lycanthropes atacam e Kufa faz um movimento combinado com Rose. Ela salta e abre suas asas pronunciando um encantamento de longo alcance, derrotando os inimigos facilmente. Kufa a deixa cuidando das alunas e corre até o mascarado. Ele o encurrala e o Lycanthrope injeta uma injeção em um pedaço de músculo que toma vida, se tornando um enorme monstro quimera que ataca Kufa. Ele desvia e troca golpes com o mascarado. Kufa lança um poderoso golpe de um encantamento ferindo o inimigo. Ele recebe um golpe do monstro e é agarrado por uma das faixas. O mascarado bloqueia seu uso de mana e arranca seu braço, mas o monstro cai por um golpe de Kufa. E o monstro engole Kufa, mas após alguns momentos, ele abre a criatura de dentro para fora e emite outra onda de poder, o explodindo. Seu cabelo cresce e se torna branco, e recolocando seu braço no lugar, ele se regenera e Kufa arranca a faixa que o impedia de usar mana. O mascarado o identifica como um vampiro, a classe mais forte de Lycanthrope, sendo assim, Kufa também é metade humano. Ele encurrala o inimigo na parede e só não mata pois ele estava tentando ajudar a classe Angel, e depois de o ameaçar, Kufa vai embora. O chefe da guilda lê o relatório da operação e pede para que Black Magia investigue o que Kufa está escondendo, recebendo até autorização para matá-lo. Mais tarde, Kufa convida Melida para uma dança e ela afirma que quer estar para sempre com seu professor. Elise tem um sonho se lembrando de quando era criança e se perdeu em uma floresta, mas foi salva por sua prima Melida. E agora as duas voltam a ser próximas como se fossem irmãs, e Kufa reclama da proximidade de Rosette. Um evento escolar importante vai acontecer durante aquela semana e as mais indicadas para cadetes nele são a Presidente Krista e a rainha do ano passado, Shenfa. Melida pede para entrar na unidade de sua prima, mas Elise reluta. O campeonato da seleção Luna Lumiere é uma competição entre as academias, e duas alunas de cada escola são escolhidas para disputar entre si no último dia da semana. O evento acontece em um palácio de gelo, mas para entrar é necessário permissão, e durante a semana elas não poderão ter contato com o exterior. As alunas da academia vizinha chegam, e logo as academias anunciam quem são suas cadetes. Melida e Elise são as duas selecionadas, deixando todos chocados. Aquela edição é especial e contará com uma disputa entre grupos de 3 alunas, sendo cada um liderado por um cadete, e todas terão broches em suas roupas, e assim vence o time que mais conseguir pegá-los das oponentes. Melida é a primeira a escolher suas companheiras, só que Nerva se oferece junto de Shenfa. Depois de todas serem escolhidas, a organizadora lança um encanto de selamento no palácio e todas as alunas suspeitam de Melida ter se tornado cadete trapaceando. Ela fica triste, mas Kufa a abraça dizendo que confia nela. Melida descansa embaixo de uma árvore e a aluna de cabelos pretos a cumprimenta, dizendo que ela precisa vencer sua prima para provar que pertence à casa Angel, mas a garota sai sem se apresentar. Mais tarde, Kufa fraga a governanta de Elise, correndo furtivamente e a questiona. Ele a engana fingindo puxar um caco de vitral de seu vestido e sem perceber, ela se entrega. A governanta Otelo trocou o vital para que Elise pudesse competir com Melida e provar que é a melhor da casa Angel. Melida rebate e afirma que se vencer Elise na competição, vai querer ser reconhecida e formar uma unidade junto de sua prima. E mais tarde, em seu quarto, Kufa a parabeniza pela atitude. Saindo da sala, ele recebe uma mensagem da guilda Noite Clara e vai até o lugar marcado, onde reencontra Black Magia, que só se comunica por papéis de chamas. Black o questiona sobre os relatórios confusos, exigindo o sangue de Melida Angel para o exame. Kufa se recusa e ataca Black, que foge,
de todos os golpes e os dois se encaram, emanando seus poderes. Elise chama por Melida para conversar, querendo perder de propósito na competição, mas sua prima não concorda com aquilo. Black troca golpes com Kufa até ser atacada por anéis de poder vermelho, e Rosette aparece se colocando em posição de ataque. Black ataca os dois usando uma pistola como segunda arma, e Kufa defende Rosette, e o inimigo se pergunta do porquê ele defende tanto sua aluna, e foge logo em seguida. Rosette pergunta quem era o oponente, e Kufa diz que Black é da classe palhaço, e ela possui a habilidade de imitar as 7 classes, sendo assim muito poderosa. Elise promete que perderá na competição no fim de semana, dizendo que fará isso por ela mesma e não por Melida. E 2 dias se passam, e os treinos continuam até a véspera da competição. De noite, Melida revela ao seu professor o motivo de se afastar de Elise, e Kufa a aconselha a conversar com sua prima durante o teste para chegar a um consenso. No dia seguinte, a disputa tem início, mas Rosette precisa vigiar a partida, pois ainda não se sabe por qual aluna Black Magia está se passando. As cadetes já estão em posição no Palácio Glasmonde, e Melida e sua unidade avançam pelos portões em posição defensiva. Elas são atacadas pela unidade de Elise, e enquanto Nerva e Shenfa se defendem 12 disparos, Melida avança na direção da sua prima. Já fora do castelo, Kufa encurrala uma aluna de cabelos pretos. Elise e Melida se isolam em uma sala do palácio e se colocam em posição de ataque. Kufa acredita que a garota de cabelos pretos é Black Magia e exige que ela devolva o que coletou. Ele a ataca e é repelido por um poder devorador de manas. Ela se apresenta como Mule Lamore, da classe alta chamada Diabolos, que Black nunca poderia imitar. Kufa escuta gritos e se desculpa pelo engano, se afastando. Elise continua trocando golpes com Melida até jogá-la em uma parede. Ela não queria reconhecer que sua prima é mais fraca e preferia estar sempre em segundo lugar. Elise ataca Melida, que para seu golpe. Sua prima revida falando um encantamento, mas Melida a desarma facilmente. Ela aplica repetidos golpes físicos, derrubando Elise e fincando a espada próxima ao seu rosto e exigindo que sua prima reconheça sua força. Melida e Elise se abraçam e choram, e Nerva ri observando tudo. Kufa não percebeu que apenas cadetes e suas unidades podiam entrar no palácio, e logo Black Magia se revela saindo da forma de Nerva e gera uma grande explosão no local. Black encurrala as duas e Melida troca golpes com ela. As guardas de gelo da porta a atacam com suas espadas, a reconhecendo como invasora, mas tem suas armas estilhaçadas. Black Magia se prepara para o golpe final, mas Kufa as defende junto de Rosette, que também aparece. Ele a derrota e a expulsa, e Kufa lhe entrega um novo relatório que vai permitir seu retorno para a guilda. No final da competição, Keira, espada de uma das cadetes da academia oponente, foi a vitoriosa, e Kufa ainda se questiona sobre quem ajudou a governanta Otélio a trocar os vitrais, já que ela não possui mana. E Muli comenta com Salatia, uma das cadetes, sobre o teste de mana que vinha realizando no palácio. Melida queria sua própria unidade e Elise fará parte dela. Já Black Magia recebeu a missão de se infiltrar novamente, mas dessa vez como instrutora. De noite, Rosette se encontra com Kufa e o conta sobre algo extremamente chocante. Mule e Salatia, junto de Melida e Elise, se reúnem em uma biblioteca a pedido de Shenfa, que convidou todas as alunas da academia para uma festa secreta de fechamento do campeonato. Após comerem, as garotas começam a falar de suas vidas amorosas, mas nem ela nem as demais tiveram esse tipo de experiência. De repente, as velas se apagam e uma das garotas parece ter sumido. Uma mulher envolta em uma luz vermelha aparece, usando um chapéu de bruxa. Todas ficam assustadas e Keira tenta defender as garotas, mas é derrubada pela bruxa, que avança sobre Melida, e as garotas usam o chalé para distraí-la e fogem. As 4 avançam pelo túnel voltando ao dormitório. Melida pisa em algo na água que parece com um coração. Elas caem em uma inclinação do túnel e uma gosma rosa começa a cair do teto. Elas tentam se afastar da água e as luzes se apagam e logo a bruxa aparece no fim do túnel. Salatia usa sua mana, abrindo asas e avançando sobre a bruxa, mas sem coordenação ela acaba batendo em uma parede. Melida invoca sua espada fantasma e desfere um golpe enquanto fala um encantamento, mas em um único movimento a bruxa desfaz o ataque. Elas correm perseguidas pela bruxa até saírem do túnel. Kufa aparece envolto em sombras e ao se iluminar está com um buraco no peito. Rosette e Kufa descobriram sobre a festa secreta e decidiram pregar uma peça nas meninas. E para se responsabilizar pelo que causou, Kufa é obrigado a cuidar das garotas que descansavam no quarto do professor após levarem uma bronca. Melida tem um sonho onde uma casa pegava fogo, vendo 2 crianças e o líder da guilda Noite Clara. Ela acorda com Kufa testando seus reflexos, já que a semana do acampamento de treinamento vai começar. Andando pela cidade junto de Melida, Kufa recebe discretamente de um homem a dose de uma droga. Rosette aparece junto de Elise e pede para se casar com Kufa, já que o pai dela escolheu um noivo para a filha, mas ela fugiu da proposta fingindo ter um namorado. Rosette pede para que Kufa finja ser seu prometido e ele aceita, deixando Melida enciumada. Ela se agarra ao braço do professor e uma mulher chamada Stati reprova o comportamento. Stati cumprimenta Elise e debocha de sua prima e seu professor, mas de repente, saindo de uma carruagem, o pai de Rosette, Lord Bronson, aparece. Ele vai ser o guia para o acampamento e informa que o casamento de sua filha vai acontecer na sua cidade natal. Bronson discute com Kufa e se assusta ao notar sua semelhança com o garoto assassino que morreu 8 anos atrás atacando sua cidade, na qual aconteceu o massacre. E abalado, o professor não participa da explicação do treinamento. Saindo mais cedo, Melida se encontra com Black Magia disfarçada de professora com o nome de Laqua. Ela tem um flashback de um homem gritando e parece ouvir uma voz em sua cabeça. Uma aluna é atacada e desmaia, atraindo todos para o local do acontecido. O Lord Bronson usa uma invenção para rastrear mana jogando-a no fogo. As chamas tomam uma cor azul e todos acham que o autor do ataque foi Kufa. As alunas partem no trem rumo ao lugar do treinamento e uma tempestade de raios azuis começa a cair. Eles se aproximam de Shangarta, a cidade do Lorde, que
que graças à pesquisa científica desenvolve várias plantas mesmo no subterrâneo. Melida escuta uma voz e tenta segui-la, mas acaba sendo parada por Kufa. O Lord Blossom os manda se afastar do local, já que aquela área produz efeitos desconhecidos. E um homem chamado Dick, que seria o prometido de Rosette, escolhido por seu pai, aparece e chama o Lorde. Um homem foi infectado com uma doença incurável e está gritando de dor e raiva. Blossom o executa na frente das alunas enquanto sua esposa assistia, e aquela seria a única maneira de impedir que a enfermidade se espalhasse. Rosette conversa com Kufa e os seus irmãos adotivos a abraçam felizes com seu retorno. Tanto eles quanto Rose foram acolhidos pelo Lorde, já que perderam suas famílias. De noite, Melida está irritada devido aos seus ciúmes e ordena que Kufa coloque suas meias, reclamando que ele não a enxerga como mulher. Kufa a convida para um encontro e os dois andam pelo subterrâneo até chegar em uma caverna cheia de cristais azuis. Ele a puxa sobre a água e os dois flutuam, e enquanto os dois rodopiam pelo ar, Kufa diz que sabe do local pois já explorou a cidade em uma missão anteriormente. De volta ao quarto, Melida adormece enquanto pede por um novo encontro. Ela acorda assustada após sonhar com alguém pedindo por sangue. Elise entra em seu quarto e conta que outra pessoa foi atacada pelo criminoso do fogo azul. Os irmãos de Rosette tiveram sua vitalidade sugada e as suspeitas sobre Kufa aumentam, já que ele não foi visto desde cedo, e o Lord Blossom ordena que o capturem. Melida sai do treinamento para ir atrás do seu professor e ela acaba encontrando Black Magia no caminho. Kufa disse que os pontos misteriosos da cidade sempre vinham aumentando e pediu para que Black cuidasse de sua aluna caso ele desapareça. Black Magia se veste de estudante para não chamar atenção e as duas vão até a cidade para entrevistar os moradores sobre as regiões misteriosas. A professora consegue a localização de alguns pontos após atuar como aluna. Ao entrarem na residência, elas encontram uma passagem no chão e ao descerem chegam até a masmorra cheia de corpos dos moradores de Shangartha. Eles são Loup-Garous falhos, ou seja, humanos que já foram afetados pelo gene noturno, e Melida reconhece entre eles o homem que foi executado do dia anterior. Blossom criou uma doença falsa para usar moradores para seus experimentos sem levantar suspeitas. Melida escuta um homem gritando em sua cabeça e pedindo por sangue. Ela entende que um novo acidente vai acontecer e corre para cima. E ao chegar lá, o corpo desacordado de Elise está próximo do de Rosette, que já se foi, e as duas tinham saído à procura de Melida, mas acabaram sendo atacadas. Toda a ira dos cidadãos recai em Kufa e o Lord Blossom jura que vai ressuscitar sua filha. Melida se culpa pelo que aconteceu com sua prima, mas Shenfa vem alertá-la sobre um novo ataque. Lord Blossom foi ferido e o corpo de Rosette roubado, e a população da cidade quer usar a aluna de Kufa como isca para atraí-lo. Usando a espada de Elise, Melida foge e vai até a rocha na floresta do Redemoinho, e ela derruba com um golpe de espada, descobrindo a passagem. Descendo, ela encontra uma biblioteca secreta com documentos do Lorde, falando sobre a extração e aplicação do gene noturno em humanos. Melida escuta a voz de um homem misterioso em sua cabeça, perguntando quem entrou em seu domínio. Ela se apresenta e a voz a desafia para um experimento. Melida encontra Rosette com os cabelos meio brancos, e ela estava com presas de vampiro. Ela pede por sangue e se aproxima da aluna, que entende que Rose foi a verdadeira responsável pelos ataques. Parecendo estar controlada pelo vampiro, Rosette avança sobre Melida, que é defendida por Kufa. Ele detém a professora enquanto tenta fazê-la recobrar a consciência. Ela o afasta e foge, e o homem vampiro afirma que depois de 7 anos se contendo, não existe mais salvação para Rose, e Melida questiona a aparência de Kufa. Ele se aproxima e a prende no chão, com a intenção de apagar suas memórias, mas Melida não se assusta, apenas afirma que o aceita naquela forma. Ela o abraça e o beija, deixando Kufa um pouco envergonhado. Ele revela ser metade Lycanthrope e em um flashback, uma aranha gigante anda por Shangartha enquanto a cidade pega fogo. Ela conversa com Lord Blossom, que está devastado com a morte das crianças. Apesar de um experimento ser falho, a amada do Lorde se recuperou, e agora Loup-Garous serão comuns na região para realizar experimentos. Kufa se levanta entre os corpos das crianças e ele morde Rosette para salvá-la, transformando-a em vampira, e a guilda Noite Clara começa a atacar a aranha. Ela avança sobre o líder e Kufa pula sobre sua cabeça velozmente, a ferindo com suas garras e deixando-a cega. Isso dá tempo para o líder da guilda atirar em sua barriga, derrotando o monstro. Kufa apaga as memórias de Rose e pede para que o líder não a mate, e em troca ele será seu subordinado. Após contar toda a história para Melida, ele a ameaça caso revele aquilo para alguém. Mas agora o Lycanthrope aranha chamado Naqua parece ter retornado usando Rose como arma. Naqua se uniu ao Lorde e por isso organizou o noivado de Rosette, para aumentar o número de usuários de mana na cidade e extrair o poder dela. Kufa tem um plano para deter aquilo e pede ajuda de Melida, que afirma que sua vida pertence a ele. Rosette está prestes a se casar quando Melida entra armada na igreja. Ela desafia a professora pelo amor de Kufa e o nome dele desperta memórias em Rose. Rosette vibra com sua mana, se preparando para duelar com a aluna. Ela pronuncia o encanto e joga seus anéis de poder sobre Melida, que contra-ataca com um golpe de espada, e as chamas dela atingem o Lorde. De sua cabeça, uma pequena aranha salta para o chão e toma a forma de um homem. Ele se apresenta como Naqua, um Lycanthrope aracne, e após usar uma explosão, ele foge em uma passagem, sendo seguido por Rosette. O inimigo a segura pelo pescoço e Kufa aparece para defender sua irmã. Ele ordena que ela acorde e ambos tomam a forma de vampiros. Naqua toma a forma de aranha gigante e Kufa começa a golpeá-lo, e Rose o ataca com seus anéis. Ele faz uma teia para se defender e pula sobre os dois. Rosette grita um encanto poderoso e empurra Naqua para a caverna de gravidade zero. Sem conseguir se mover, ele recebe um soco poderoso de Kufa, acabando espetado em uma rocha. Seu corpo se divide em várias pequenas aranhas, mas ao tentar voltar para a igreja, Melida, Black e as demais alunas começam seus ataques sobre ele. Rosette abraça Kufa dizendo se lembrar de tudo,
mas ele a paralisa, pois precisa apagar suas memórias para protegê-la, e se despede de sua irmã pedindo para que ela seja feliz. O Lorde se aliou a Nakua para salvar sua esposa, que havia se tornado uma Lycanthrope, e em consideração à família que deu a Kufa quando o adotou, ele dá um remédio de cura para a amada de Blossom, transformando-a novamente em humana. Kufa se despede de seu pai, e o Lorde assume a culpa por todos os eventos da cidade. No retorno para Flandore, Elise já acordou e conversa normalmente com sua prima, e Rosette reclama com Kufa de não se recordar muito da visita, e apesar de sua mãe voltar, ela tem o objetivo de encontrar uma pessoa querida. Ela não se lembra de seu rosto ou nome, mas foi por isso que entrou na Legião de Crista. Melida se senta ao lado de Kufa e reafirma que o beijou, deixando Rose enciumada. De volta à escola, Melida está tendo um avanço grande nas lutas e estudos, e nem todos apoiam a evolução. O fim do ano se aproxima e a data do exame da biblioteca Vibriagote também. Esse local é um grande labirinto no interior de Flandore, repleto de livros raros, e seu exame só pode ser feito por alunas do segundo ano, mas a diretora oferece uma participação para as cadetes Elise e Melida. Em uma reunião secreta com a presença de Mule e Salatia, os envolvidos notaram que a mana de Melida, Angel, não é de paladino. Sendo assim, os rumores de sua mãe ter um amante seriam verdadeiros. O Duque Serge sugere que a verdade seja revelada à população, e para que acreditem, Mule planeja usar um livro especial para descrever os fatos e fazê-los acontecer magicamente. O Duque aconselha sua irmã Salatia, falando que aquilo é o melhor a se fazer. Depois, ele a presenteia com uma caneta de um bibliotecário de Vibriagote. Ao entrar na escola acompanhada de Kufa, um homem mascarado se joga em Melida, afirmando ser seu pai. Kufa tenta golpeá-lo e ele se afasta, desmanchando em chamas e desaparecendo. De noite, Kufa e sua aluna conversam sobre a possibilidade de alguém ter descoberto seu segredo e estar querendo prejudicá-la. E para mostrar para os inimigos que é forte, ela precisará passar no exame de Vibriagote, e Kufa também lhe dará uma recompensa pelo esforço. No dia do teste, as alunas descem até o subterrâneo, e a diretora as alerta sobre os fantasmas que vão ser mais comuns a cada andar que descerem. E de repente, a passarela para, e raízes começam a sair das paredes, quebrando os vidros de apoio e atacando as alunas. Fora do subterrâneo, uma freira aparece perguntando a localização da diretora, e, em sua ausência, a presença de Kufa é requisitada para conversar com Felgus Angel, o pai de Melida. Após conversarem, Felgus exige que sua filha pare o exame, pois não vai precisar de classificação de bibliotecária, já que sairá da escola. Ele quer levá-la para a casa principal para evitar que mais ataques e rumores surjam. Kufa discute com o pai de Melida e o debate é interrompido pela chegada de uma carta da Guilda Griffith, e nela estava uma ameaça às alunas do exame. De volta ao subterrâneo, as raízes colocam Elise e Melida juntas em uma das salas da biblioteca. Só que achando que o exame começou, as duas avançam pela escadaria. Uma nuvem escura as ataca e elas desviam. Os inimigos são fantasmas que avançam violentamente sobre as duas, que se defendem com suas espadas. Elise finaliza um deles com um golpe e Melida faz o mesmo enquanto se lembra das lições e movimentos que Kufa a ensinou. A comemoração dura pouco, já que novos fantasmas aparecem e as cercam prontos para atacar, até que um encanto de vento consegue derrotá-los facilmente. A magia foi pronunciada por Salatia e Mule, que se colocam na frente das garotas, e Kufa se separa de Rosette e entra no subterrâneo. Enquanto isso, as 4 alunas se juntam para concluir o exame. Mule descobre a localização através de um livro mágico de Vibriagote e explica que a biblioteca possui muitas armadilhas. Melida é coagida a usar um feitiço de um dos livros, mesmo que não consiga ler. As 4 garotas ganham poderes e roupas de personagens de livros infantis que após um período de tempo desaparecem. Elas sobem as escadas até o andar do exame, e ele envolve o conserto e ordenação de uma pilha de livros. No alto dela, um demônio traça se coloca em posição de ataque. Melida o derrota facilmente, mas um exército de criaturas começa a sair dos livros. Elise, Salatia e Mule tentam guardar os livros, mas alguns não se encaixam nas fileiras, já que precisam estar nas posições corretas. Mule decifra o quebra-cabeça e começa a ordenar para as demais o lugar de cada volume, enquanto Melida lida com as traças. Ela se apoia em Salatia para colocar o último livro no lugar, e assim as 4 terminam o exame. 4 livros se iluminam na estante e eles são a prova de que passaram e agora só precisam retornar. Melida afirma que quer ser reconhecida como uma boa herdeira de sua família, mas Mule rebate dizendo que ela não é da casa Angel, e Salatia retira bruscamente o livro de sua mão. Mule ordena que ela o devolva, mas Salatia confessa que o exame é uma armadilha. Shenfa e as demais alunas se encontram com a diretora, que explica que a vegetação que as interceptou foi resultado de um ataque. 2 mascarados se aproximam do grupo e Shenfa avança sobre eles, ficando chocada ao notar que são cadáveres. Um Lycanthrope chamado Crodle se apresenta como apóstolo da Guilda Griffith e ordena mais ataques de vários cadáveres. A diretora protege suas alunas, mas acaba sendo atingida pelas costas. Os mascarados se preparam para dar o golpe final, mas Kufa aparece e os derruba. O velho ordena um novo ataque, mas o professor rapidamente corta o oponente e o derrota. A diretora cai no chão e as 2 alunas pedem perdão, pois foram elas quem murmuraram o feitiço das raízes no elevador, sendo comandadas por seus pais. Do cadáver do velho, um fantasma esqueleto retorna e ordena mais um ataque. No 5º andar, Mule rouba o livro de Salatia. Ela lê a classificação de samurai, revelando a identidade de mana de Melida. Mule foge e as 3 a perseguem. Clodagh bloqueia a saída da diretora e Kufa derrota alguns dos fantasmas, mas precisa entrar em sua forma vampiro para vencer. Faixas bloqueia os avanços dos fantasmas, sendo controladas por Williams Jin, que é o Lycanthrope vencido por Kufa anteriormente. William se volta contra a guilda e agarra Clodagh, reprimindo seus poderes até fazê-lo sumir. Shenfa o agradece por salvar sua
suas vidas, o deixando envergonhado. Toda a academia tem sido atacada para acabar com as testemunhas e com Melida, mas as alunas na superfície lideradas por Rosette facilmente se defendem. O líder da guilda Noite Clara aparece e Williams exige informações sobre transformar Lycanthropes em humanos em troca de dados de espionagem. O líder vai pensar na proposta e ordena que Kufa investigue um portal misterioso que apareceu no 18º andar na passagem da família Chixal. Melida alcança Mully, que lança um feitiço sobre ela e as páginas rodam ao seu redor, e uma explosão acontece. Melida acorda vestida com uma roupa do conto de Alice no País das Maravilhas, e um julgamento tem início, que era um tribunal comandado pelo Duque Serge. Melida tenta fugir, mas o Duque a impede, e Mully começa a registrar os acontecimentos em um livro mágico. Serge a acusa de enganar o povo de Flandória, expondo que seu pai verdadeiro apareceu e que pela classificação de seu exame tem a classe de samurai. Eles a acusam de não ser filha de Duque Felgus, estranhando o fato dela nunca ter tido mana, e só a despertar com 13 anos. Serge quer que Melida prove seu valor e Salat avança em sua direção com a lança. Ela desvia e Elise joga uma espada em sua direção. Melida se arma e para o golpe de Salatia, e Mully prende Elise para que não ajude sua prima. A troca de golpes continua enquanto o livro mágico registra tudo. Salatia voa para o céu e pronuncia um feitiço bombardeando Melida com ataques, dos quais ela desvia com facilidade. Melida golpeia o pé de Salatia, impedindo que ela volte a voar. Os espectadores ficam assustados pela possibilidade de terem cometido um engano. Serge bate o martelo e a caneta do bolso de Salatia cai derrubando uma gota de tinta. Essa tinta se torna um enorme dragão que lança um ataque contra Melida. Salatia empurra para salvá-la e o dragão toma o formato de um redemoinho, devorando as pessoas em sua volta. Mully e Salatia se unem a Melida e sua prima para evacuar todos, e a senhora Ophélia derruba sua máscara ao fugir, revelando sua identidade, e a porta se fecha após sua passagem. O homem que se passou pelo pai de Melida aparece e envolve as quatro em uma gaiola. Elise o ataca, mas tem seu golpe repelido e é jogada para trás. O homem joga tinta em sua direção, mas Kufa defende sua aluna. Ele e Melida avançam juntos sobre o inimigo, retalhando seus golpes. Eles se revezam e lutam usando suas espadas contra o inimigo. Melida tenta cortar suas pernas, mas ele pula, levando um soco de Kufa. Lembrando de seu treino, Melida perfura o homem com sua espada, o jogando para o alto, onde é selado e finalizado por um encanto de Kufa através de uma enorme explosão que destrói a gaiola. Melida abraça seu professor e Mully joga o livro com a classificação samurai fora. Longe dali, o homem mascarado tem sua vida tirada pelo Duque Serge, que vai planejar uma vingança contra a herdeira da Casa Angel. As alunas, junto de Kufa, retornam para junto da diretora em segurança, e nos dias seguintes, o caso do homem que assumiu ser o pai de Melida foi desmentido pelo Duque Serge, e o culpado era da Legião de Crista. Antes de partir da escola, o Duque Felgus conta para Melida que na geração de sua avó existia uma integrante de classe samurai, e sorrindo afirma que ela se parece muito com sua mãe. Melida chora emocionada e seu professor apoia. De noite, Melida se encontra com seu professor e por ter passado no exame, exige o direito de se arriscar para salvar a vida dele, da mesma forma que Kufa faz por ela. Ele beija sua mão e eles se apressam para ir à cerimônia, enquanto Kufa pensa que Melida é seu único orgulho de ser um assassino. E com isso finalizamos o anime Assassin's Pride. Comenta aí o que achou e não esquece do like e de se inscrever. É isso e até a próxima. Tchau!